Ramais está conquistando cidades cristãs de Israel. Nazaré, né? Nazaré, cidade aonde o Messias, Jesus Yeshua, se criou durante toda a sua infância, né? Toda a sua vida. O Nazareno. Nazaré e outras cidades árabes cristãs estão em Israel, estão se transformando em enclaves palestinos nas mãos dos instigadores do Hamas. Olha isso. O Hamas está tentando dominar Nazaré e outras cidades árabes em Israel e até mesmo membros do nosso Conselho Municipal os estão encorajando a serem leais aos palestinos e não a Israel. Essa é a revelação explosiva oferecida por Elias Sarena, um árabe cristão de Nazaré, em entrevista exclusiva ao Israel Toda. E lembrando, essa notícia aqui é exclusiva também aqui no YouTube, eu não vi ninguém falar disso no canal Apocalipse em Foco, tá? Então, em primeira mão para vocês, a notícia já faz alguns dias, mas eu sabia que eles não iam se ligar em dar essa informação, porque eles não veem muita importância, eles não têm a visão que nós temos aqui nesse canal, tá? Então eu sabia que esses outros canais não iriam falar sobre isso, mas nós estamos falando aqui, tá? É uma notícia, sim, de extrema importância, como diz aqui, né? Uma revelação explosiva. O que a maior parte do mundo ainda precisa entender, e até mesmo muitos em Israel, são as estratégias ocultas do Hamas e dos palestinos para impedir que cerca de 2 milhões de cristãos árabes, israelenses, né, e muçulmanos se integrem à sociedade israelense. Em vez disso, joguem sua sorte com os inimigos islâmicos de Israel. Por seus esforços, a vida de Elias é ameaçada regularmente, né? O rapaz aqui que traz essa informação. O que aconteceu em Sheikh Jarrah, que foi onde deu início a todo o problema lá, que culminou com esse conflito de Israel e o Hamas, que você viu aí nos jornais algumas semanas atrás, eu não vou me repetir aqui, mas foi uma questão de posse de territórios, uma briga por territórios. Fazia parte do plano, olha só, do plano de quem? Do Hamas. Disse Elias ao Israel Toda: toda a violência recente nas cidades israelenses foi financiada e organizada pelo Hamas. Dúvida zero sobre isso. Eles estão tentando transformar as cidades árabes de Israel em redutos palestinos. Na semana passada, a Igreja Batista em sua cidade natal, Nazaré, foi vandalizada e uma bandeira palestina estampada na parede frontal com a ameaça: nenhum judeu, nenhum cristão será capaz de nos impedir. Sim, ali mesmo na cidade natal de Yeshua, Jesus, os muçulmanos pregaram aviso tanto a judeus, a quem Yeshua pertencia, quanto aos cristãos, seus seguidores. Quando um vereador da cidade de Nazaré disse à igreja: se você remover a bandeira palestina, vamos colocá-la de volta no ar. Olha isso, pessoal. O vereador da cidade de Nazaré proibiu os irmãos lá daquela igreja de removerem a bandeira da Palestina em frente à igreja que foi vandalizada. Elias não se surpreendeu. Estes não são apenas radicais islâmicos, mas membros do governo israelense, impondo, olha só, membros do governo israelense, impondo a identidade palestina aos árabes israelenses. Como eu falei, existem árabes que pertencem, que podem votar e podem ser votados, e agora com esse novo, belíssimo, né, governo de Israel, existem árabes que cada vez mais fazem parte do governo de Israel. Eu avisei aqui que esse negócio não ia prestar. Eu falei, mas no começo é assim, tá, pessoal? Depois piora. Fica tranquilo que depois vai piorar.
Esses não são apenas radicais islâmicos, mas membros do governo impondo a identidade palestina aos árabes israelenses, como Ahmed Tib, ex-conselheiro de Yasser Arafat e membro do Knesset israelense, ou seja, membro do Congresso de Israel, é um ex-conselheiro de Yasser Arafat. E os partidos árabes, Balad e a Lista Árabe Conjunta, fazem parte do Knesset. Eles trabalham junto com os comunistas árabes em Israel. Não apenas a Igreja Batista, mas os cristãos árabes... Deixa eu ver aqui. Não apenas a Igreja Batista, mas os cristãos árabes... Espera ainda. Em Nazaré, que está sendo atacada, mas os cristãos árabes em sua igreja em todo o país estão cada vez mais se identificando como palestinos e se aliando aos inimigos de Israel. Eles se opõem ao Estado judeu e querem que nos identifiquemos como a Palestina, explicou Elias. Estes são israelenses muçulmanos e cristãos que ainda pensam que pertencem à Palestina. Em todos os esforços de paz de Camp David e Oslo, nenhum deles jamais falou sobre os árabes israelenses ou como trabalhar juntos com Israel. Olha só, está aqui a igreja. Vou mostrar para vocês. Isso é em primeira mão aqui no YouTube. O Brasil está aqui. A igreja que foi vandalizada, colocada aí a bandeira na porta da igreja, pintada a bandeira, né? Com um aviso aqui na igreja, está escrito aqui essa frase, né? Cadê a frase aqui? Nenhum judeu e nenhum cristão será capaz de nos impedir. Tá vendo aí, pessoal? Como o caso é sério. Quando eu falo para vocês que a gente tem que olhar para Israel, para os países ao redor, para as religiões tanto judaica quanto islâmica, para a gente entender o final dos tempos, porque não adianta você perder seu tempo olhando para os Estados Unidos. Me perdoe, você está perdendo seu tempo olhando para o que acontece na Europa. Eles estão preocupados com as girafas da Amazônia, meu Deus. Está perdendo seu tempo, está perdendo o seu foco. O foco escatológico sempre foi Israel, né? E os países ao seu redor. Sempre o foco foi Jerusalém, é Israel. E o pessoal fica aí querendo fazer canal de Apocalipse e fica falando do que acontece nos Estados Unidos, que o presidente isso, o outro presidente aquilo, e um presidente da Europa, e que não sei o quê, e agora é Cuba, e depois é outro país, e é o Haiti, que o presidente... Meu Deus do céu! Não tem nenhum foco. Então, como esse canal aqui é Apocalipse em Foco, é porque o foco realmente é no Apocalipse bíblico. E o Apocalipse bíblico, ele acontece em Israel e nas regiões próximas. É muito claro isso, tá? Então não perca seu tempo com esses canais. Vamos lá? Vamos seguir aqui? Vamos lá, vamos seguir aqui na notícia. Enquanto a maioria da mídia internacional culpa Israel pelo tratamento ruim que dispensa aos cidadãos árabes, ou mesmo pelo apartheid, Elias destaca que por 73 anos, desde a fundação do Estado de Israel, os árabes israelenses nada fizeram para se aproximar de Israel. Tivemos um ministro das comunicações, um ministro da educação e muitos outros árabes israelenses nos governos de Israel, e nenhum deles fez nada para ajudar os árabes israelenses a se integrarem. Veja bem, estamos falando aqui de árabes israelenses. Não estou falando aqui de palestinos, tá? Árabes israelenses. O que é isso, nobre árabe israelense? É aquele árabe que nasce em Israel, dentro do território de Israel, com pais que também já são cidadãos de Israel, e ele é um cidadão de Israel. Mesmo assim, os cidadãos árabes de Israel são ensinados, instruídos a
odiarem Israel. Em resumo, é isso que acontece. Você pertence a nós, você é parte da Palestina, dizem os árabes israelenses. Está vendo aí? Mas Elias disse que é hora de seu povo acordar. Os palestinos não se importam com você. Nunca acontecerá que Israel se torne Palestina. Se você desejar construir uma vida melhor para si mesmo, coopere com Israel. Aprenda hebraico, arrume um emprego junto aos nossos irmãos judeus, em vez de ficar o tempo todo ouvindo as reclamações palestinas e slogans contra Israel, né? Ou seja, vá trabalhar. Elias trabalha há décadas com os árabes israelenses para ajudá-los a se integrarem à sociedade israelense. Ele está fazendo isso junto com Amit Barak, um judeu que vive em Gus Etzon, o coração do movimento de colonos da pátria bíblica, por meio de sua iniciativa jerusalemita. Eles ministram aulas de hebraico para árabes, israelenses e também trabalham em conjunto com as forças de defesa de Israel para recrutar árabes locais para o serviço militar e lutar por Israel. Se ninguém falar e derrubar essas paredes de mentiras, o que acontecerá na próxima geração? Elias perguntou. Posso deixar as coisas que estão para os nossos filhos? Continuem com a mesma raiva e ódio entre palestinos e israelenses? Como cristãos, temos a responsabilidade de defender a verdade e sermos pacificadores. Está aqui, né? As aulas que eles fazem para os árabes, né? Ensinando hebraico, para que eles possam ajudar a facilitar que eles consigam aí um emprego mais digno aí junto com os judeus em Israel, da qual eles fazem parte. Então tá aí, pessoal. Essa é a notícia. Eu quero ler só aqui os últimos parágrafos. Queremos construir o nosso país juntos, não apenas criticar e culpar uns aos outros por seus problemas. Não podemos simplesmente aproveitar o tempo todo. Também precisamos dar e apoiar Israel. Alguém poderia pensar que haveria apoio para Elias e seu trabalho entre ativistas pela paz, os partidos políticos de esquerda em Israel, mas o oposto é verdadeiro. A esquerda continua a alimentar a raiva e críticas de Israel entre os árabes cristãos. Eles se opõem a ajudá-los a se integrarem à sociedade israelense. Por que então parariam de apoiar a agenda da esquerda de derrubar o governo com boicotes e propaganda anti-Israel? Historicamente, em Israel, sempre foram os líderes de direita que fizeram a paz entre Israel e os países árabes, tá? Então tá aí, hoje nós temos um governo, eu não vou nem dizer que é de esquerda ou de direita, é um governo da bagunça em Israel, tá? Tá aí a notícia mesmo. Eu acho que ficou muito claro para vocês, né? Como o Hamas ele vem ganhando influência, como ele vem aí cooptando, né, os cidadãos israelenses árabes para que também se tornem pessoas contrárias a Israel dentro de Israel.